Fala moçada, tudo bom com vocês? A gente está começando então a segunda parte de exercícios da eletrostática, da eletrostática parte 1. Né? Na primeira parte de eletrostática, a gente dedicou o assunto a duas situações, né? Eletrizações, processo de atrito, contato e indução. E agora a gente vai trabalhar com a lei de Coulomb, a lei que rege a interação entre partículas de maneira quantitativa. Né? Então, os exercícios que a gente vai desenvolver na sequência vão trabalhar só com a formulinha da lei de Coulomb. Tá? Daí tem várias situações diferentes. Vamos começar então com a questão número 7, gente. Olha só. Ele fala assim, ó, duas partículas eletrizadas com cargas Q1 e Q2 são separadas a uma distância D. Atraem-se com uma força F. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Você tem uma carga Q1, temos uma carga Q2, ambas separadas por uma distância D. Tá? Aqui nós temos a distância entre elas, D de dado. Ele fala que quando isso acontece, a força de interação entre elas é F. Tá? Ele não fala se as cargas são de sinais opostos ou diferentes, são de sinais opostos ou iguais, porém isso não é tão importante, porque a gente vai trabalhar com o módulo da força. Né? Então essa força F, segundo ele, ela vale K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Tudo bem? Então essa é uma condição inicial do problema. Aí ele fala assim, o meio é vácuo, e pede para que nós determinamos, em função de F, qual a intensidade da força nos casos que ele vai citar aqui abaixo. Então ele vai pegar as cargas e aumentar o valor delas, ou vai afastar as cargas, ou aproximar, e ele quer que a gente discuta qual a variação da força em relação a essas modificações. Né? O que a gente precisa lembrar para esse exercício, gente? Que a força eletrostática, ela é diretamente proporcional às cargas, então ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas, porém, ela também é inversamente proporcional inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, sabe o que significa isso? Significa o seguinte, se a gente aumentar as cargas, a força fica maior. Se ela é diretamente proporcional, né? Se ela é inversamente proporcional à distância, quando eu aumentar a distância, ela vai diminuir o valor. Tá ok? Essa é a situação. Então, vamos lá. Item A. Eu vou manter os valores das cargas, então quer dizer, o Q1 e o Q2 vão continuar os mesmos, porém, a distância vai dobrar. Então, se a distância era D e ela vai dobrar, pensa comigo que a nova força, vou chamar de F', é igual a K, Q1, Q2, dividido por 2D elevado ao quadrado. Concorda? Dobrei a distância. Como o número de baixo está elevado ao quadrado, olha o que vai acontecer, galera. A nova força F', ela vai ser K, Q1, Q2, sobre 4D2, não é? Tranquilo? Só que, gente, para pensar um pouquinho. O que é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? Isso não é a força antiga? Então, daqui a gente tira a seguinte relação. Olha, eu dobrei a distância, a força caiu 4 vezes. Olha lá. Por que 4, Danilo? Porque ela está elevada ao quadrado. Se uma grandeza depende da outra ao quadrado, toda vez que você fizer alguma coisa com essa grandeza, a outra sofre o quadrado. Então, veja, ela é inversamente proporcional à força em relação à distância. Então, se eu aumentar a distância, a força cai. Mas como ela é inversamente proporcional ao quadrado, se nós multiplicamos a distância por 2, a força é dividida
porque ela é inversamente proporcional, só que ela é dividida por 4, que é 2 ao quadrado. Isso pode ser expandido para outras situações. Por exemplo, olha o item B. Olha o item B. Esse eu vou fazer direto, tá, gente? Se eu mantiver Q1 e Q2, só que eu triplicar a distância, imagina você botando aqui número 3, ó. Você botando é boa, né? Você botando 3 aqui, vai ficar 9 embaixo? Então a nova força, ela vai ser F sobre 9. Se eu quadruplicar a distância, a força diminui 16 vezes e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza. Item C. No item C, ele vai manter a distância, mas vai duplicar os valores das cargas. Então agora você tem uma situação, pessoas, a seguinte: 2Q1 aqui, separada pela distância D, de 2Q2. A distância é a mesma. Tá certo? Então a nova força, eu vou chamar de F3 linhas, né? Já tinha F linha, agora é F2 linhas, F3 linhas, vai ser K 2Q1 vezes 2Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Ou seja, a força 3 linhas vai ser 4 vezes K Q1 Q2 ao quadrado. Olha lá o que aconteceu com a força. Como eu dobrei as duas cargas, a força foi multiplicada por 2 vezes 2. Então a nova força, F3 linhas, igual a 4F. Ok? Tranquilo? E o item D, de derradeiro, eu vou duplicar os valores das cargas e a distância. Eu vou duplicar as cargas e a distância. Então agora, a nova força, 4 linhas, vai ser K vezes 2Q1 vezes 2Q2 dividido por 2D elevado ao quadrado. Olha lá o que aconteceu. Perceberam? Estão percebendo o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer aqui? Ó? A força 4 linhas, ela vai valer 4K Q1 Q2 dividido por 4D ao quadrado. Perceberam? Ah, Danilo, então ela continua a mesma. Sim. Não adiantou nada você dobrar a carga, as duas cargas, se você também dobrou a distância. Dobrar as duas cargas seria um efeito para aumentar a força, 4 vezes, como a gente viu no item C. Dobrar a distância significa dividir a força por 4, como nós vimos no item A, certo? Deu para entender o lance? Então a ideia é, aqui eu dobrei a distância. Aqui, ó. Aqui eu dobrei as duas cargas, então a força fica igualzinha. Deu para entender o lance? Tranquilo? Uma questãozinha matemática dessa, ela serve para ajudar a gente a resolver questões mais complicadas de maneira mais rápida. Fechou? Printa a tela, vamos para a questão número 8. Bora lá, galera, vamos lá. Questão número 8. Ele diz assim: considere 3 partículas igualmente eletrizadas, cada uma com carga elétrica Qzão. Aí eu preciso chamar a atenção de vocês para um pequeno problema, just a little problem. Dá uma olhada na folha de vocês, provavelmente vocês receberam uma folha sem essa figura. Tá? Para algumas turmas eu coloquei a questão faltando a figura. Se você está com a folha sem a figura, você dá uma olhada na figura que você está vendo na tela, que é exatamente essa situação. Sem essa figura eu não conseguiria resolver a questão, tá, gente? Ele diz assim: então as partículas são igualmente eletrizadas, cada uma com carga Qzão, e são fixas nos pontos A, B e C. Entre A e B, a força de repulsão é 8 vezes 10 ao quadrado newtons, certo? Tudo bem. Qual a intensidade da força eletrostática resultante das ações de A e C sobre B? Então, primeiro, vamos tentar entender a história. Quando a gente trabalha com um sistema de carga, você tem que tomar cuidado com um detalhe. Lembra que cargas interagem por meio de força. Só que a força
para cada força que existe numa partícula, existe uma reação na outra. Então, por exemplo, se a partícula A repele B, B repele A. Se a partícula B repele C, C repele B. E assim sucessivamente. De tal maneira que eu vou ter que desenhar esse sistema e montar todas as forças que estão agindo nessas partículas. Ó, aqui nós temos A, B e C. Presta atenção no que eu vou fazer. Ó. Ele fala que entre A e B existe uma força de repulsão. Então eu vou escrever aqui, ó, força que A exerce em B. É a A empurrando B. Mas se A empurra B, B empurra A. F, B, A. Certo? Essa força, ou esse par ação e reação, segundo ele, cada uma dessas forças vale 8 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Então eu já vou colocar aqui, ó, FAB vale 8, 10 a menos 2, né? Eu tinha falado 8, 10 ao quadrado, na verdade é 8, 10 a menos 2, né? FAB igual a 8, 10 a menos 2. Tá. Só que, para pensar um pouquinho. Se a partícula A, B e C têm a mesma carga, não é só A e B que se repelem. Eu posso pensar, por exemplo, que A repele C. Então vamos desenhar aqui. A força que A exerce em C. Essa força também está sendo aplicada em A. Força que C exerce em A. Tá? Vamos chamar de FAC, essa força. Eu não sei o valor dela. O que mais que a gente pode pensar de interação? Quer dizer, a gente interagiu A e B, interagimos A e C, agora falta B e C, né? Então vamos lá. Outra corzinha. Vamos usar o verde. Ó, força que B exerce em C, força que C exerce em B. Então, F, B, C. Essas duas forças desconhecidas são justamente as forças que nós queremos. Ó. Qual a intensidade da força resultante das ações de A e C sobre B? Então, olha, eu quero a força resultante em B. Ó, as forças resultantes de A e C sobre B. Ele quer a resultante. Então, assim, o FAB eu já conheço. Ele vale 8, 10 ao quadrado. Eu tenho que dar um jeito de conhecer o FBC. O FBC. Tudo bem. O que tem no sistema BC, gente? Olha, a distância aqui é 2, não é? Ó? A distância aqui é 2. A distância entre A e B vale 1, Dzinho. Então, veja. FAB vale Q quadrado sobre D quadrado. Perceba que o Q quadrado vem porque os dois têm a mesma carga. KQ quadrado com KQ1, Q2 sobre D quadrado. Tá bom, isso aqui vale quanto? Vale 8 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Agora, quanto vale FBC? Ou FCB? Né? Olha, FCB é a força trocada entre B e C. Quanto ela vale, Danilo? Q quadrado sobre 2D quadrado. Olha aqui acontecendo novamente aquele problema. Portanto, FCB é igual a Q quadrado sobre 4D2. Concorda? Gente, quanto vale isso aqui, ó, galera? Isso não vale 8, 10 a menos 2? Que é Q2 sobre D2. Portanto, eu posso dizer que FCB é igual a 8, 10 a menos 2
dividido por 4, que dá 2, 10 a menos 2 newtons. Tá certo? Agora vamos voltar na pergunta. Qual a intensidade da força resultante das ações de A e C sobre B? No corpo B, a força resultante vai ser, veja só, no corpo B, nós temos uma força indo para a direita, com intensidade 8, 10 a menos 2, e temos uma força indo para a esquerda, que é essa daqui, ó, com intensidade 2, 10 a menos 2. Vocês perceberam que a gente nem mexeu com a forcinha em azul, né, moçada? Ele não pediu nada sobre ela, né? A força azul, ela está sendo trocada entre A e C. Ele quer a resultante sobre B, tá? Então eu vou escrever F. Peraí, deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou fazer a maior menos a menor, né? Então é FAB menos FCB. Tá? Uma menos a outra. Tranquilo? Aí fica tranquilo, né, a conta. A força resultante na partícula B será 8, 10 a menos 2, aqui em cima, menos 2, 10 a menos 2. Percebem? Vai dar 6, 10 a menos 2 newtons. Beleza? Então a resposta da questão, força resultante, 6 vezes 10 a menos 2 newtons. Tranquilaço? Fechou? Printa aí pra gente ir para a próxima questão, galera. Questão número 9. Na questão número 9, ele diz o seguinte: duas pequenas esferas metálicas idênticas estão eletrizadas com cargas mais Q e menos 3Q. Então, uma positiva, outra negativa. Situadas a uma distância D, essas esferas atraem-se com uma força eletrostática de intensidade 9 vezes 10 a menos 2 newtons. Ok, então tem duas cargas numa distância e a força. Olha o que ele vai fazer agora. As esferas são colocadas em contato, eletrização por contato, e depois recolocadas nas posições originais. Qual é a nova força? Vocês acham que a força vai ficar igual, gente? Eu peguei duas esferas, com carga mais Q menos 3, né, mais e menos 3, coloquei em contato e separei de volta. Olha, gente, ao colocar as cargas em contato, nós teremos uma distribuição de cargas, concorda? Então são duas situações diferentes. Como a gente fez nos exercícios anteriores, mas no exercício anterior ele mudava a carga aleatoriamente, né? Aqui ele toca, a hora que ele toca as cargas vão adquirir novo valor. E aí, então, eu vou fazer a força. Então, primeiro, né? Antes, nós temos a seguinte situação. Uma carguinha mais Q separada de uma outra carguinha menos 3Q. Depois, você vai ter uma nova carga Q' e uma nova carga Q'. E aí uma coisa muito importante. Na eletrização, as cargas dos dois corpos ficam iguais no final. Tudo bem? Vamos descobrir essas duas cargas para a gente ver? Ó, como é que a gente descobre as cargas? Vamos aplicar o princípio da conservação da carga. Né? Se você considerar que essas duas cargas formam um sistema, e esse sistema só está trocando carga entre as suas partes, não é isso? E aí uma pergunta bem importante, né, gente? Quando eu tocar uma esfera na outra, qual vai ser o sentido do fluxo de elétrons? Os elétrons eles vão sempre do corpo mais negativo para o corpo positivo. Então, na hora que você tocar as duas cargas, os elétrons vão sair de uma carga para outra. Tá, e daí, Danilo? Vamos escrever, ó. A quantidade de carga que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho depois. Isso é o princípio da conservação. Então, lá. Quanto tem de carga antes? Você tem mais Q menos 3Q. Isso é igual a quantidade de carga que eu tenho depois.
2 vezes Q'. Tudo bem. O que a gente descobre? Que Q' é igual a menos Q, concorda? Porque isso aqui vai dar menos 2Q, dividido por 2 dá menos Q. Ah! Então as duas cargas valem Qzinho negativo. Olha que coisa louca, né? Quer dizer, antes elas estavam se atraindo. Depois que você tocar as duas cargas e separá-las, elas vão passar a se repelir. Ok? Mas perceba que a distância continua a mesma. Tá bom? Beleza? Tá. Quanto vale a força na situação antes? Essa força, segundo o texto, ela vale 9 vezes 10 a menos 2. Só que essa força antes, queridos, ela pode ser escrita assim, ó. K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. Certo? Como eu estou calculando o módulo, eu não me importo se a força é de atração ou de repulsão. Tá? Então, a primeira carga valia Q, a outra valia menos 3Q, então em módulo dá 3. Então, eu posso dizer, de maneira geral, o seguinte, que 3kq ao quadrado, espera aí, errei aqui, 3kq ao quadrado é igual, sobre d quadrado, né? É igual a 9 10 a menos 2. Quer dizer, eu tirei o valor da força inicial em função das cargas, da distância e tal. Agora, e a força depois? Depois que a gente colocar as cargas em contato, a nova força vai ser K vezes módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga, tudo isso dividido por D2. D2. Tá ali. Beleza. Tranquilo. Essa é a força final. Agora vem cá. Essa força final, eu não sei se você consegue perceber, ó, ela está escrita aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Portanto, eu posso concluir que a força que nós temos depois... Espera aí, deixa eu escrever assim. Eu vou escrever assim, ó. 3 vezes F depois. O que seria o F depois? Isso aqui, ó. KQ2 sobre D2, que está aqui, ó. Percebem? Então, 3 vezes a força depois é igual a 9 10 a nona. 9 10 a menos 2, né? Não. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Passar dividindo. Então, a força depois, que é a força depois que a gente colocou em contato, tudo bonitinho, vai dar 3 10 a menos 2. Quer dizer, o fato de você ter tocado as cargas diminuiu a carga do conjunto, de cada uma delas. Né? Diminuiu quanto tem de carga em cada uma delas em módulo. Na verdade, uma delas não, né? Uma continua ok e a outra diminuiu. Tá? Beleza? E aí a força acaba ficando um pouquinho menor. Diminuiu a carga de uma delas, então a força acaba ficando um pouquinho menor. Tranquilo? Beleza? 3 vezes menor. Então, a questão 9 está fechada. Vamos para a questão número 10, galera. Questão 10. Uma pequena esfera A, eletrizada com carga 10 elevado a menos 8 coulombs, está fixa num ponto O. Outra pequena esfera eletrizada, B, com a mesma carga elétrica e de massa 1 miligrama, é colocada na vertical que passa pelo ponto O e acima deste ponto. Observe-se que B fica em equilíbrio. Determine a distância entre A e B. Então vamos desenhar isso aqui. Ó. Eu tenho um ponto, que ele chamou de O, no qual eu vou colocar uma esferinha. Então aqui está a nossa esfera A. Nota que a carga dela, QA, é 10 elevado a menos 8 coulombs. Tá bom. Uma outra esfera B, com a mesma carga,
e de massa 1 miligrama vai ser colocada na vertical que passa pelo ponto. Então, ó, a vertical está aqui, não está? Ó? Isso aqui não é uma vertical que passa pelo ponto? Ó. E acima dele, então quer dizer, a esfera B ela está aqui, ó. A carga da esfera B, segundo ele, vale 10 a menos 8 também. É igual a da A. Só que essa esfera tem massa. Danilo, por que você está falando isso? Porque se ela tem massa, ela tem peso, criatura. Concorda? Você vê que ele não falou nada sobre a massa da bolinha A. Provavelmente é porque está desprezível, ou ele não quer que você pense nela. Né? Tudo bem. Ah, então peraí. Se essa bolinha foi colocada ali, você concorda que nessa bolinha eu tenho uma força-peso, mas por conta da repulsão entre as duas cargas, já que elas têm o mesmo sinal, a carga A exerce sobre a carga B uma força elétrica. Então vou escrever aqui, ó. Uma força elétrica entre A e B. Tá? É claro que essa força ela tem uma ação e reação. Né? Onde está a reação dessa força, gente? Está no outro corpo. O corpo A empurra B. E o B, em troca, empurra o A também. Tá? Se ela está em repouso, segundo a lei de Newton, força resultante, né? Quando a força resultante dá zero, isso explicaria o corpo estando em repouso. Certo? Tá. Então, pera. A força elétrica tem que ser igual à força-peso. Tá? Com isso, a gente vai encontrar a distância que essas cargas têm que ter para que a força elétrica consiga equilibrar o peso. Porque você concorda comigo que se a carguinha amarela estiver muito longe, essa força vai diminuir. Se a carguinha amarela estiver muito perto da branca, a força elétrica aumenta. Então significa que tem uma distância tal em que essa força equilibra o peso. E aí o corpo ficaria suspenso. Interessante, né? Você imagina você olhando a cena e o corpo parado no ar. Né? Tudo bem? Então vai ser, ó, K, Q1, Q2, sobre D quadrado, igual a mg. Ok? Vamos substituir as coisas? Então vamos lá. 9 e 10 a nona, vezes Q1 vezes Q2. Eu já vou colocar direto 10 elevado a menos 16, tá, moçada? Porque cada carguinha é 10 a menos 8. 10 a menos 8 vezes 10 a menos 8 dá 10 a 16. Dividido por D quadrado. Isso é igual a massa vezes gravidade. Cuidado, hein? A massa é 1 miligrama. Gente, 1 miligrama é 1 vezes 10 a menos 6 quilos. Tá? 1 miligrama é o milésimo do grama. E o grama é o milésimo do quilo. Então é o milésimo do milésimo, ou seja, é o milionésimo, vezes a gravidade 10. 10. Tá certo? Daqui a gente tira a seguinte situação. D quadrado é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 7, que é o 10 a nona com 10 a 16, dividido por tudo isso aqui, ó. Né, ó, que dá 10 a menos 5. Menos 5. Portanto, quantos que dá o D quadrado, moçada? Ó, D ao quadrado é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2, metro. Tira da raiz, o D igual a 3, 10 a menos 1, metro. Que dá 30 centímetros, né? 30 centímetros. 0,3 metros ou 30 centímetros, como você preferir, tá bom? A eletrostática, gente, ela traz com frequência nos exercícios conceitos de mecânica. Tá? E por isso que a gente estudou primeiro mecânica. Eu tenho que saber a lei de Newton, eu vou ter que saber um pouco de trabalho, energia. Todas essas coisas acabam interferindo nos conteúdos que a gente está começando a trabalhar, sobretudo nessa segunda parte da eletrostática 1, né?
Quando a gente entrar na parte 2, né, campo elétrico, potencial, aí, nossa, vai chover mecânica, tá bom? Printa aí pra gente ir pra questão número 10, moçada. A questão número 11, ela envolve ainda a análise de força entre cargas, só que agora ele vai trazer as informações por meio de um gráfico. Percebam a situação, gente. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. A força eletrostática ela é igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado, certo? Ou seja, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você coloca isso num gráfico, força por distância, você vai ter um perfil de hipérbole, tá vendo? Ó? Tá? E essa é basicamente a ideia, quer dizer, à medida que você vai aumentando a distância entre as cargas, o módulo da força vai diminuindo. Percebem? Então vamos lá. O gráfico abaixo representa o módulo da força com que duas cargas Q1 e Q2 se repelem em função da distância. Usando a lei de Coulomb, determine o valor de F1 e do produto Q1 e Q2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, ó. O gráfico ele está dando para a gente duas informações. A primeira informação é a seguinte. Quando a carga Q1 e a carga Q2 estiverem afastadas com uma distância de 0,3 metro, vai haver uma força de repulsão entre elas, porque a carga tem o mesmo módulo, né? Aliás, elas têm o mesmo... ele fala, né, que é repulsão. Deixa eu ver onde que está isso aqui. Repelem, Q1 e Q2. Então, elas têm o mesmo sinal. Então, eu posso dizer que isso aqui vale F1, 2 e isso aqui vale F2, 1. Quanto vale essa força, gente? Segundo o gráfico, ela vale 8,10 ao quadrado. Newtons. Tá? Isso está, gente, colocado neste pontinho aqui, ó. Perceberam? Agora dá uma olhada neste pontinho. O que mudou do ponto 1 para o ponto 2 aqui, desse ponto inicial para o final? Ele dobrou a distância. Ah! Quando a gente dobra a distância, o que acontece com a força, lindos? Ela cai 4 vezes. Olha só. F', ou F1, como ele chama ali, é K, Q1, Q2, dividido pelo dobro de 0,3 elevado ao quadrado. Ó. Então, quer dizer, ele fez exatamente o que o primeiro exercício tinha feito, lembra? Ah, dobrou a distância, só que agora ele mostrou no gráfico. Portanto, F1 é 8,10 ao quadrado dividido por 4. Percebem? Quer dizer, esta força de 8,10 ao quadrado é justamente o que a gente estava chamando de K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Ó. Percebem? Então, você tinha uma situação inicial com uma força de valor conhecida, que é aquela que a gente deu no gráfico, para uma distância, e é muito importante você perceber isso, para uma distância D. Ó. Quando ele afasta para 0,3, ele anda mais 0,3, né, aqui, ó, para 0,6, ele aumentou a distância para 2D. E é justamente isso que faz a força cair 4 vezes. Então, o item A está feito. Tá? A força cai 4 vezes. Beleza. Item B de bola. Quanto vale o produto Q1, Q2? Bom, gente, para você calcular o produto Q1, Q2, você pode escolher qualquer ponto que você tenha no gráfico. Ó. Eu vou pegar o ponto inicial. Ó. A gente sabe que a primeira força ela vale 8,10 ao quadrado. Isso é igual a K vezes Q1 vezes Q2. Tudo isso dividido por quanto? Veja que na primeira situação, né, que é o que a gente está usando, ela vale 0,3 a distância. Então é 3, 10 a menos 1. Só que elevado ao quadrado. Certo? Desenvolvendo isso. 8 vezes 10 a menos 2, igual a
9/10 a nona, vezes... Nossa, eu tô botando Q no 9, gente. O cara tá doideira. Que é 9 vezes Q1 vezes Q2. Tudo isso dividido por 9/10 a menos 2. Tranquilo? Cancela o 9 com 9. 10 elevado a 9 por 10 a menos 2 dá 10 a sétima. Esse 10 a sétima vai passar dividindo. Portanto, olha o que eu vou escrever agora. Ó. Q1 vezes Q2 é igual a 8/10 ao quadrado dividido por 10 elevado a sétima. Tá? Para melhorar essa conta, gente, Q1 vezes Q2 vai dar igual a 8 vezes 10 elevado a menos 5, né? Ok? Justamente porque você passou 10 a sétima para cima, um sinal trocado, tá? Veja que ele não quer que você calcule Q1 e Q2. Ele quer o produto das duas. Então tá aí. Só uma perguntinha. Pensa aí. Pensa. Qual é a unidade desse número? Qual que é a unidade desse número? Coulomb ao quadrado. Não é verdade? Se 1 é Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Tá aí a resposta, então, da questão número 11. Beleza? Percebendo que tem várias maneiras do cara jogar com essa brincadeira de comparar forças, né? Ele pode dar a figura, ele pode pedir para você imaginar, ele pode te dar o gráfico. A gente vai tentando esgotar todas as possibilidades de aparecer exercícios assim. Tá bom? Beleza. Vamos para a questão número 12, então, moçada. Questão número 12. Duas partículas A e B, eletrizadas positivamente, com carga elétrica Q, são fixas em pontos separados a uma distância 2D. A força eletrostática de repulsão entre elas tem intensidade F. Então, olha só o que eu vou mostrar aqui. Ó. Você tem aqui a carguinha A com carga Qzão, a outra carguinha B com carga Qzão. Elas estão separadas a uma distância 2D e existe uma força elétrica de repulsão F. Ação-reação, certo? Tá aqui, F e F. Tudo bem. No ponto médio entre as duas partículas A e B, então aqui eu vou chamar de A, né, para a gente não se perder, e aqui de B, eu vou colocar uma carguinha, uma partícula C, com uma carguinha negativa de Q sobre 2. Então ela entra aqui, ó. Então aqui você tem uma outra carguinha menos Q sobre 2. Considere que a interação entre elas é somente eletrostática. Aí ele pede para a gente julgar as afirmações, né? Ver quem que é verdadeiro e quem que é falsa. Tá? Item A, ou 1, né? As intensidades das forças eletrostáticas resultantes que agem em A e B aumentam passando para 3F sobre 2. Ô, gente, quando a carga estava sozinha, as cargas branquinhas estavam sozinhas, a força nelas era F, não era? Quando eu colocar a carga C aqui no meio, essa carga C ela vai passar a puxar a carga A para cá, com uma força F', e vai puxar a carga para cá, B, também com uma força F'. Que, diga-se de passagem, é a mesma, né? Porque a distância é a mesma, né? Você veja que nós temos aqui, a carga está no ponto médio, então você tem exatamente aqui, ó, D e D. Tá? Nesse caso, eu posso escrever assim, ó, após a adição da carga C, a força resultante na partícula A vai ser uma menos a outra. Só que a gente não sabe se a resultante está para dentro ou para fora, porque eu não sei o valor dessa força. Ó. Então, surge F'.
Vamos calcular quanto vale o F'? Vamos calcular? Claro que eu vou calcular o F' em função de F. Presta atenção. A nossa força F, ela vale Q² sobre 4D2. Presta atenção para não se perder. Ó, quando eu falo que F vale Q² sobre 4D2, eu estou falando dessa força aqui. Ó. Essa força ela é proporcional às duas cargas, A e B, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certo? Só que a nova força F', vamos colocar ali em amarelinho, quanto vai valer ela, gente? Vai ser K vezes Q1 vezes, que seria a carga do corpo A, né? Vezes 0,5Q, que seria essa carga, ó. Tá? Então agora eu estou calculando a interação entre as duas. Dividido por D ao quadrado. Portanto, F' é igual a 0,5 kq quadrado sobre D quadrado. Tudo bem? Agora eu peço que você preste muita atenção no que eu vou fazer. Olha para esse pedaço aqui, ó. Como é que eu isolo esse pedaço? Kq quadrado sobre D quadrado. Não é passando o 4 para cá? Sacaram a ideia? Ó? Eu vou jogar o 4 aqui para cá. Então eu posso dizer que Kq quadrado sobre D quadrado vale 4F. Então eu vou escrever aqui, ó. F' é igual a 0,5 vezes 4F. Com isso a gente consegue provar basicamente que a força amarelinha, ela vale 2 vezes a força grande. Aquela branca, perdão. Tá? Entenderam? Então eu tenho a seguinte conclusão, ó. Quando eu botei a carga amarela aqui no meio, surge uma força amarelinha aqui, ó, que vale 2F. Como é que eu calculo a força resultante na partícula A? Como é que eu calculo a força resultante na partícula A, lindos? Vai ser F' menos F. Né? Opa. Por que F' menos F, gente? Porque o F' ficou maior, tá vendo? Ó? Essa força aqui, como as partículas estão mais próximas, ó, mesmo essa carga tendo menorzinha de valor, né? Acaba que a força é maior. Então a força resultante na partícula A, ela vale quanto? 2F menos F. Tá certo? Portanto, a frase 1 está falsa. Tudo isso para dizer que a frase 1 está falsa. Porque ele fala que a resultante nas partículas, ó, ele fala assim, as intensidades das forças resultantes que agem em A e B aumentam, passando para F sobre 3F sobre 2. Não, elas continuam valendo F, só que é o contrário agora, né? F, tá? Beleza, então é falsa. 2. A força eletrostática resultante na partícula C é nula. Isso é verdade. Porque a partícula C, veja por quê. A partícula C está sendo puxada para a direita com uma força F'. Né? Ação e reação entre B e C. Mas também está puxada para a esquerda com F'. Então a força resultante nela é zero. Então, ó, isso aqui é para provar tudo que a frase 1 é falsa, né? Então, ó, 1, falsa. 2, também é falsa, pois a força resultante em C vale zero. Tá aí. Tá? Ah, não, então ela não é falsa, né, Danilo? Ela é verdadeira. Olha os bugados. Ela é verdadeira. Tá? A força resultante que age na partícula C é zero. 3.
As intensidades das forças elétricas resultantes que agem em A e B diminuem passando para F sobre 2. Falsa. A gente viu que ela não diminui nada. Ela continua valendo F. Só que para o sentido oposto. Tá? 4. As forças elétricas resultantes que agem em A e B invertem o sentido ao se fixar a partícula C. É verdade. É verdade. Nós vimos isso aqui, ó. Quando eu botei a carguinha aqui no meio, surge essa força F', que vale 2 vezes a força que está para fora. Então, a força resultante inverte o sentido sim. Tá? Então, a resposta correta, a gente pode anotar aí nas alternativas da questão, é a resposta que fala que a 2 e a 4 são verdadeiras. Tá? Eu não sei qual é a alternativa, porque eu não coloquei aqui as alternativas, tá? Para não ficar com a figura muito cheia. Tranquilo? Tá? Essa questão é bem difícil. Talvez seja o caso de você voltar e fazer de novo. Tá? Tenta fazer você sozinho, justamente porque você vai adquirindo a prática de como pensar. Tá? O que a gente está tentando fazer nessas questões é estabelecer formas de raciocinar na hora de enfrentar o problema. Tá bom? Beleza. Vamos para a questão número 13, então, moçada. Questão número 13, galera. Na questão 13, ele traz um sistema com várias cargas, todas elas formando uma figura geométrica e uma carga centralizada. Tá? E vai falar um pouquinho sobre a questão de interação de mais de uma carga, mais de 2 cargas, mais de 3 cargas entre si. Beleza? Olha só que questão louca, galera. 6 partículas eletrizadas estão fixas nos vértices de um hexágono regular de lado L, 30 centímetros, como mostra a figura. Sendo que Zão 1 microcoulomb, a constante 9/10 a nona, determine a intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma partícula eletrizada com carga Q igual a 10 a menos 8, colocada no centro. Então a ideia é pensar o seguinte, olha, eu tenho uma carguinha aqui de módulo 10 a menos 8 coulombs. Ok. Essa carga está sofrendo ação de outras 6 cargas. Ele quer que a gente calcule a força resultante nesta carga. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a resultante ela vai ter um módulo, uma direção e um sentido, certo? Pensa comigo uma coisa, pessoal. Cada uma dessas cargas Qzão está situada em relação a Qzinho a uma mesma distância, certo? Então, aqui eu tenho 30, 30, 30, 30, 30 e 30. Todas as cargas têm o mesmo módulo. Não tem o mesmo sinal, mas tem o mesmo módulo. Então, eu posso dizer que a força elétrica entre 2 cargas pode ser escrita como sendo K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Certo? Cada interação entre uma carga grande e uma pequena vai ter essa força. K, Qzão, Qzinho, D quadrado. 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 E K, Qzão, Qzinho, D quadrado. Vamos calcular quanto vale K, Qzão, Qzinho, D quadrado. Então, olha só. A força é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes. O módulo da carga Qzão é 1 microcoulomb, vezes. O módulo da carga Qzinho é 10 a menos 8 coulombs. Tudo isso dividido por D ao quadrado. A distância ao quadrado é 30 centímetros. Então, põe ali. Ao quadrado. Portanto, o módulo de cada uma dessas forcinhas vai ser 9 vezes. Aqui em cima vai dar 10 a nona vezes 10 a menos 14. Concorda? 9 10 a nona com o 10 a menos 14. Isso vai dar 10 elevado a menos 5. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Tudo bem. Cancelando os 9, a gente descobre que cada forcinha
é igual a 10 elevado à terceira newtons. Tudo bem? Beleza? Ok. Cada força dessa vale 1000 newtons. Só que tem um problema. Esse é o módulo de cada força. Como as forças são grandezas vetoriais, nós vamos ter que desenhar estas forças. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante. Ó. As três cargas de cima têm o mesmo sinal da carga do centro. Elas são positivas. Então, essas três cargas, elas vão exercer na carga do centro uma força de repulsão. Por outro lado, as cargas negativas aqui embaixo terão forças de atração. Todas elas eu vou chamar de F, tá bom? Presta atenção que eu vou fazer, ó, no desenho aqui do lado. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma força vermelhinha para baixo, de módulo F. Outra vermelhinha, de módulo F. E outra vermelhinha, de módulo F. Tá? Essas três forças vermelhinhas de módulo F podem ser, por exemplo, as forças de repulsão aqui de cima. Então, ó, essa força F aqui é a força que esta carga exerce aqui. Ó. Ela repele para cá. A mesma coisa aqui e aqui. Só que eu ainda tenho as azulzinhas. Eu vou colocar de azulzinho, se vocês me permitem. A força azulzinha será de atração. Então, ó, a carga aqui de baixo, Qzinho, negativa, ela vai atrair a carga para cá. F. Aqui eu tenho uma outra que atrai com F. E a terceira que atrai com F. Então, nós temos uma carga Qzinho que está submetida a 6 vetores de força. Ou, se você quiser, você pode pensar assim, ó. Você tem uma carga Qzinho com uma força para cá, 2F. Uma outra força para cá, 2F. E uma terceira força para cá, 2F. Tudo bem? Beleza. Uma coisa muito importante, eu vou ter que tirar a resultante das três. Tá? Veja que este ângulo aqui, ó, ele vai valer 120 graus. Tá? Eu vou anotar aqui para você não esquecer. 120 graus. 120 graus. Tá? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou primeiro tirar a resultante dessas duas aqui, ó. Desta força 2F e desta força 2F. Tá? Quando eu tirar a resultante dessas duas forças, eu vou encontrar uma força aqui para baixo. Tá? Então, olha só, eu vou apagar primeiro isso aqui e vou tirar essa resultante. Tá? Aí, o que eu preciso que você vai lembrar? Não sei se você lembra da aula de decomposição de vetores, regras de paralelogramo. A gente aprendeu que para você fazer uma soma vetorial, você precisa conhecer o ângulo entre os vetores. Né? E lembra que na soma vetorial, esse ângulo é representado na forma de um cosseno. Né? Vamos lembrar aqui, ó, soma vetorial. Soma vetorial. O vetor resultante ao quadrado, ele é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, de θ. Dependendo do valor deste cosseno, esta conta vai dar um valor distinto. O que acontece é que quando o ângulo é 120 graus, a gente consegue provar uma coisa muito curiosa. A gente consegue provar que se o ângulo entre esses dois vetores for de 120 graus, então, para o ângulo de 120 graus. E note uma outra coisa. Os dois vetores têm o mesmo valor. Então, eu vou colocar aqui, ó,
2F, eu vou colocar aqui 2F, e aqui também, aqui e aqui. Tá? E o cosseno de 120 graus. A hora que eu fizer essa conta, adivinha quanto vai dar o resultante? Alguém sabe? Pensa aí. Vamos fazer essa conta? Olha só. Força resultante ao quadrado igual a 2F ao quadrado mais 2F ao quadrado mais 2 vezes 2F vezes 2F vezes o cosseno de 120. 20 graus. Se você lembra isso de cabeça, você nem precisa fazer isso que eu estou colocando em amarelo. Tá? Olha a surpresinha que vai acontecer aqui. Aqui vai dar 4F2 mais 4F2 mais 2 vezes 2 vezes 2 dá 8F2 vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Então, essa conta vai dar resultante igual a 4F2 mais 4F2. Está vendo isso aqui? Ó? Essa parcela, 8F2 vezes menos meio. Isso aqui vai dar menos 4F2. Tudo isso aqui, ó. Eu posso cancelar então com o outro daqui. Portanto, a minha resultante deu 4F2 aqui, ó. Isso ao quadrado. Para eu achar a resultante, eu posso dizer então que 4... peraí. Opa. Eu posso dizer que... Vamos colocar o portanto aqui do ladinho. Portanto, a força resultante é a raiz quadrada de 4F2. Que dá 2F. Quer dizer, o que eu acabo de provar da maneira mais dolorosa possível para vocês, queridos? Que se os dois vetores tiverem um ângulo de 120 graus, e se esses vetores tiverem o mesmo valor, a resultante entre eles dá o próprio vetor. Aí você fala, Danilo, tá, mas espera aí. Então você está querendo dizer que eu tenho 2F aqui, me dá uma resultante para cá. Certo? Certo. Mas e aquela outra força 2F? Vamos mudar de desenho, presta atenção, porque eu quero que você veja isso de novo. Ó, agora você tem a seguinte situação. A sua carguinha, ela tinha, presta atenção, ela tinha uma força 2F para baixo, que era originada a partir dessa atração aqui, ó, mais a repulsão entre essas duas. Tinha uma outra força 2F para o lado, pelo mesmo motivo, para o lado direito, pelo mesmo motivo. A resultante dessas duas forças, acabamos de calcular em amarelo. Ela acabou de se mostrando valer 2Fs para baixo. Então, essa força amarela é exatamente a força que nós calculamos aqui, ó. A resultante dessas duas primeiras 2Fs aqui. Só que está faltando ainda as outras duas forças 2Fs, né, aqui, ó, resultantes da interação na vertical, ó. Você tem uma repulsão entre essas duas e tem uma atração entre essas duas. Então, o nosso corpo, ele na verdade está submetido a 2F dessa resultante mais outros 2Fs aqui. Assim, o que a gente vai concluir? Que a resultante de todas as forças deu 4F. Danilo, mas quanto vale cada força F? Cada força F, vamos voltar aqui, vale 1000 newtons, ó. 1000 newtons.
Então, significa que a força resultante é igual a 4.000 newtons. Tá? Esse exercício é bem difícil, mas ele mostra como é que eu tenho que atuar quando você tem um sistema de muitas cargas interagindo. Você vai desenhando os vetores e tenta achar uma resultante deles. Né? A gente tem agora na sequência um outro exercício de triângulo, de quadrado. A gente vai observar esse tipo de comportamento. Tá? Por que dá tanto trabalho fazer isso? Pensa, a força é uma grandeza vetorial. Então você tem que ir tirando os resultantes de vários vetores para ir começando a achar a resultante final. Né? Aqui nós tínhamos 6 vetores. Veja, vou voltar um pouquinho. Ó. Eu tinha 6 vetores de força. Primeiro eu peguei esses dois aqui, ó, transformei em 2F. Depois peguei esse aqui e transformei em 2F. Tá aqui, ó. A resultante desses 2Fs seria um 2F para cá, ó, que eu calculei em amarelo. Soma-se a esse 2F os outros 2Fs que eu tinha daqui, 4Fs, que foi exatamente o que a gente viu neste desenho. Tá bom? Beleza? Ufa, esse é difícil, hein? Dá um print aí e vamos para o 14, ok? Na questão 14, nós temos uma situação parecida com a da 13, só que dividida em 2 itens. Olha o que ele diz. 3 partículas eletrizadas A, B e C estão fixas nos vértices de um triângulo equilátero de lado L 30 centímetros. Determine a intensidade da força eletrostática resultante da ação de A e B em cada um dos casos abaixo. Para fazer essa questão, nós vamos ter que adotar uma coisa aqui, né? Ele não deu o valor em módulo das cargas. Então eu vou colocar aqui, ó, para nós, a carga ela vai valer 1 microcoulomb, tá bom? 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então anota aí na sua resolução que a carguinha vai valer 1 10 a menos 6, tá? Então veja só, ele quer que a gente calcule a força resultante da ação de A e B, que são as cargas que estão embaixo, sobre C, tá? Então no item A, vamos desenhar o que acontece. No item A você tem a carga C aqui, ó. Tá? Essa é a carguinha lá na ponta do triângulo. Gente, a carguinha que está na ponta do triângulo é negativa, não é? Percebem que as duas cargas de baixo são positivas? Então essas duas cargas, elas vão exercer cada uma delas uma força F de atração. Então eu posso desenhar as forças assim, ó. Uma força F para cá. Uma outra força F para cá. E o ângulo entre elas aqui, que é 60 graus. Se o triângulo é equilátero, os ângulos internos dele são 60 graus, os três. Ok? Vamos calcular essa resultante? Né? Depois a gente vê quanto vale o F. Tá? Então, olha, a resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes F vezes o cosseno de 60. Portanto, força resultante ao quadrado igual a 2F ao quadrado mais o cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30, é meio. Então vai dar 2F ao quadrado vezes meio, que dá F ao quadrado. Portanto, a força resultante será F raiz de 3. Certo? 3F ao quadrado, tira a raiz, dá F raiz de 3. Danilo, mas quanto vale o F? Ah, isso é um outro problema. Vamos calcular quanto vale esse bendito F. Então vou escrever aqui, ó. Quanto vale F? Quanto vale o show? Quanto vale F? O F, ele vale K Qzão vezes Qzão, em módulo, né? Dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. F igual a 9/10 a nona vezes
Q ao quadrado. Como nós convencionamos que Q vale 10 elevado a menos 6, eu vou meter 10 a menos 12 aqui. Tá? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 30 centímetros, que dá 3, 10 a menos 1 ao quadrado. Tá bom? Desenvolvendo isso, F igual a 9, 10 a menos 3 sobre 9, 10 a menos 2. Cancela os 9. A nossa força F, ela vale 10 a menos 1 Newton. Ok? Esse é o valor da força F. Assim, quanto tinha dado a nossa resultantezinha? Não era F raiz de 3? Ó, F raiz de 3. Então é F raiz de 3 newtons. Ai, que número feio. É, também concordo. Tá? Veja que nesse caso é bem simples, porque eu só tinha duas forças para calcular a resultante sobre a carga que está no ponto C. Tá bom? Beleza. O item B, galera, é na mesma linha, só que tem uma diferença. Uma das cargas de embaixo do triângulo é positiva e a outra é negativa. Tá bom? Então eu vou trocar aqui o slide para a gente fazer o item B. Beleza? Ó, vamos lá. Lembrando que as nossas cargas estão convencionadas valendo 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? Tá. Vamos lá. No item B, como é que está a situação das forças sobre a carguinha C? Olha, a carga A repele a carga C para cima. Então, vou jogar ela para cima. Ó. Essa aqui é a força F. A carga B atrai a carga C para baixo. Também com força F. Vamos colocar as forcinhas bem bonitinhas aqui, organizado. Ó. Tá? Então, vai acompanhando. Ó, que você tem a carga que vai puxada para baixo e a outra que está sendo empurrada aqui para cima. Tudo bem. A resultante vai ser aqui, ó, gente. Ela vai ser aqui. Né? Tirar o paralelogramo. Tá? Qual é o ângulo que uma força faz com a outra? Para os geômetras de plantão aí. Quanto vale esse ângulo aqui, ó? 120 graus. Percebem? Porque aqui é 60, ó. E aqui você teria que dar 180, ó. Certo? Então, este ângulo é 120. Opa! Este ângulo é 120 graus. O que nós acabamos de discutir no exercício passado do hexágono? Se você tem dois vetores iguais e o ângulo entre eles é 120 graus, quer dizer que a resultante também dá F. Portanto, a força resultante aqui dá F. Tá? Só para reforçar a tua memória, da onde eu tirei isso, ó, daqui, ó, desta parte aqui em amarelo, ó, que a gente tinha dois vetores, dois Fs com ângulo de 120 graus. Tá? Toda vez que você tiver dois vetores iguais e o ângulo entre eles for 120, a soma vetorial dá o próprio vetor, tá? Beleza. Vou voltar aqui, ó. Assim, então, quanto que valia esse F mesmo? A gente já calculou, valia 0,1, né? Então, a força resultante, ela vale 0,1 newton. Ou 10 a menos 1. Lembrando que não mudou nada em termos de valores de carga e valores de distância. A única diferença é que, no primeiro caso, a resultante está para cá, ó, com ângulo de 60 graus, que a gente calculou. E agora a resultante ela vai estar para a direita aqui, ó. Com ângulo de 120 graus, ela vai dar para a direita ali.
Tudo bem, difícil essas questões, tá? Se tiver dúvida, assiste várias vezes e também, se não entendeu, marca um plantão, a gente senta, a gente desenha juntos, porque esse tipo de raciocínio, gente, é bem importante para os assuntos que vem na frente, tá bom? Beleza, vamos então para a questão número 15, que também vai trabalhar com uma situação parecida com essa, tá? Questão número 15, moçada. 3 partículas eletrizadas com cargas elétricas iguais a Qzão estão fixas nos vértices A, B e C de um quadrado. Uma quarta carga, uma quarta partícula, eletrizada com carga Qzinho, fixa no vértice D, foi colocada ali. Para que a força elétrica ou eletrostática resultante sobre a partícula B seja nula, devemos ter o quê? Mas devemos ter o quê, Danilo? Ele quer uma relação entre cargas. Ele quer que a gente diga quais são as condições para que a força em B seja zero. Tudo bem? Então vamos começar a pensar assim, olha. O ponto B tem uma carga. Quantas forças estão agindo sobre essa carga? 3. Uma força F entre A e B. De repulsão, porque elas têm o mesmo sinal. Uma força F também de repulsão entre C e D. C e B. E para que a força resultante nela seja zero, vocês concordam que tem que ter uma força anulando essas duas? Essa força que está anulando essas duas, gente, certamente está para cá, ó. É a força entre D e B. Mas, Danilo, por que tem que estar para baixo? Porque ele quer que a resultante seja nula. Veja, quando nós tirarmos a resultante dessas duas forças, olha, do FCB e do FAB, primeiro que elas têm o mesmo módulo, tá? Essa resultante, pela regra do paralelogramo, ela tem que dar para cá, ó. A resultante das branquinhas. Esta força, FDB, tem que ter o mesmo módulo da resultante entre essas, ó. FDB deve ter o mesmo módulo. Espera aí. FDB deve ter o mesmo módulo que a resultante entre FAB e FCB. Outra coisa importante, o módulo de FAB é igual ao módulo de FCB. Quanto vale esse módulo? Vamos fazer a conta? Q quadrado sobre D ao quadrado. Quer dizer, cada forcinha dessa aqui, ó, vale kq quadrado d quadrado, kq quadrado d quadrado. Tudo bem? Vamos chamar essa forcinha de F? Muito bem. Qual vai ser a resultante entre as duas? Então, ó, resultante entre FAB e FCB. Se as duas forças são iguais a F, concorda que isso aqui vai ser a diagonal do quadrado? Ó? F raiz de 2. Vê. Muito geometria, né, cara? Muito geometria. Acho muito foda isso. Tá? Então, a resultante das duas branquinhas tem que dar F raiz de 2. Portanto,
Portanto, o módulo da força em azul tem que anular F raiz de 2. Porque a resultante tem que dar 0. Ok? Tá, mas Danilo, quanto vale o módulo de F2? A gente sabe quanto vale. Ele vale isso aqui, ó. Certo? Então presta atenção agora. Como é que eu calculo a força FDB? A força FDB, ela está representada aqui, ó. Certo? A força FDB, ela vale K, Qzão, Qzinho, sobre a distância entre os dois ao quadrado. Toma cuidado aqui. Qual é a distância entre os dois ao quadrado aqui, ó? É a diagonal do quadrado, não é? Só que vale D raiz de 2. Só que vale D raiz de 2. Então, ó. D raiz de 2 ao quadrado. Então, essa força tem que ser igual a F raiz de 2, não é? Então, vamos lá. Igual a K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado, vezes a raiz de 2. Vamos desenvolver isso? Ó, K, Qzão, Qzinho, dividido. Quanto que dá D raiz de 2 elevado ao quadrado? Dá 2D2. Isso é igual a K, Q quadrado, raiz de 2, sobre D ao quadrado. Tudo bem. Cancelamos os K's, cancelamos os D's ao quadrado, cancelamos um Qzão com outro daqui, e aí a gente desenvolvendo isso vai ficar assim, ó. Qzinho sobre 2 é igual a Qzão raiz de 2. Tudo bem? Tá, eu passei o 2 aqui multiplicando. Portanto, quanto tem que valer a carguinha Qzinho para que tudo isso aconteça? Ela tem que valer 2 Qzão raiz de 2. E com detalhe, hein? Deve ser negativa essa carga. Deve ser negativa. Né? Partindo da premissa de que as cargas Qzão são positivas. Ela tem que ter um sinal oposto daquelas 3 cargas Qzão para que ela consiga gerar uma atração em azul, e essa atração em azul ela vai acabar anulando a resultante das 2 brancas. Tranquilo? Beleza? Outra paulada, né? Outra paulada. Percebe como esses exercícios são complicados. Tá? Printa para a gente tirar, para passar para a próxima questão, que é 16, galera. Vamos lá. Questão número 16, galera. Essa questão é uma questão que vai envolver conceitos de estática com conceitos de eletrostática. Né? Na estática, a estática especificamente é uma área da física que trabalha as condições de equilíbrio de um corpo. Esse corpo pode ter dimensão desprezível, aí a gente tem a estática do ponto material, ou ele pode ter dimensões que sejam importantes nos cálculos, aí você tem a estática do corpo extenso. Nesse caso a gente vai entender que a condição de repouso para um ponto material, ou seja, um corpinho de dimensões desprezíveis, é a condição de que a força resultante nele tem que ser 0, certo? E aqui a gente vai analisar essa mesma perspectiva para cargas elétricas. Olha o que ele fala. 2 esferas idênticas carregadas, com cargas de 30 microcoulombs, cada uma delas, né? Estão suspensas a partir de um mesmo ponto por 2 fios isolantes de mesmo comprimento, como mostra a figura. Tá ali. Em equilíbrio, o ângulo formado pelos 2 fios isolantes com a vertical é 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, presta muita atenção. Esse ângulo aqui, ó, com a vertical, ele vale 45. Então, aqui é 45, aqui também é 45. Tá? Tudo bem. Sabendo que a massa de cada esfera é 1 kg e que a constante de Coulomb é 9 vezes 10 a nona, que a aceleração da gravidade 10, determine a distância entre as 2 esferas quando estão em equilíbrio.
Então eu tenho duas bolinhas com cargas, e pelo fato do sistema estar arrumado desta forma, nós imaginamos que essas cargas estão se repelindo. Portanto, tem o mesmo sinal, como é o que o exercício fala. Olha, se você tem 30 microcoulombs aqui e você tem 30 microcoulombs aqui, você tem uma repulsão. Essa repulsão vai fazer com que as cargas se afastem em uma certa distância, que é o que ele quer que a gente calcule. Tudo bem, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma figura com vocês aqui. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo esse exercício, eu vou montar uma figurinha junto com vocês, para que vocês aprendam esse tipo de abordagem. Como que vocês vão fazer esse tipo de exercício. Tá? Tem vários tipos de situações onde você vai ter que usar esse conceito. Eles suspendem cargas, a carga fica presa por um fio, e aí você tem que analisar a condição de força. O último exercício dessa parte da aula também é um exercício que tem esse tipo de processo. Só que lá nós vamos desenhar. Aqui eu já vou mostrar desenhado, a gente vai construir juntos, e lá nós vamos fazer à mão, na raça, tá? Então, olha só como é que a coisa funciona. Eu vou pegar apenas uma das esferas, só a esfera que está deitada aqui, ó. Eu sei que do outro lado tem uma outra esfera, mas eu não quero mexer com ela. Tudo que eu fizer para essa vale para outra. Eu vou olhar para essa esfera e analisar todas as forças que estão agindo sobre ela. Por quê? Porque se a esfera está em repouso, então qual a condição para que um corpo esteja em repouso? Pela segunda lei de Newton. Repouso, você tem que ter a força resultante igual a zero. Só que tem um problema. Como nós temos uma força de tração no fio, e essa força ela não é nem horizontal nem vertical, eu vou ter que criar um sistema de eixos para conseguir colocar essas forças ali. Tá? Isso aqui seria supostamente o meu eixo X, o eixo horizontal, e o eixo Y, o vertical. E aí eu vou começar a desenhar as minhas forças. Tá? A primeira força que eu tenho é uma força de tração. Tração. Tá? Essa força de tração, ela pode ser decomposta em duas componentes. Um Tx, tá? E um Ty. Só que eu quero que você preste atenção na seguinte coisa. Tanto Tx como Ty podem ser expressos em função desse ângulo aqui, ó, que é o 45. Então eu posso dizer que o Tx, se você olhar naquele triângulo grandão ali, o Tx ele é o cateto oposto ao 45. Então ele é T seno de 45. Tá? E o Ty, se você olhar para o Ty, você vai perceber que o Ty ele formaria um cateto aqui, ó, nesse triângulo. Então ele seria o cateto adjacente ao 45, T cosseno. De 45. Tá? Além dessas forças, que outras forças eu posso citar? Eu tenho a força peso. Peso. E tenho a estrela do problema. A estrela do problema é a força elétrica. Essa força elétrica está mantendo as cargas afastadas. Tudo bem? Deu para entender o lance? E aí nós temos a seguinte coisa. No eixo X, as forças precisam se anular. Então, eu posso dizer que Tx é igual à força elétrica. Tá? Veja que o Tx ele puxa as cargas uma perto da outra. Tá? E no eixo Y, a gente tem a outra situação. A gente tem a situação que Ty
é igual ao peso. Qual é o nosso objetivo nesse problema? Para eu achar a distância entre as cargas, eu preciso achar quanto vale a força elétrica. Para fazer K, Q1, Q2 sobre D quadrado. A ideia é essa. Então todo esse trabalho que eu estou tendo é para tentar arrumar uma forma de descobrir o módulo dessa força elétrica. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Vem cá. Você concorda comigo que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2? Por que isso é importante? Porque se o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, Tx é igual a Ty. T seno, T cosseno é a mesma coisa. E se Tx é igual a Ty, eu não posso então falar que o peso é igual à força elétrica? Porque para pensar, gente. Quem é o Tx? Tx não é a força elétrica? Ty não é o peso? Se os dois são iguais, está aqui. Pronto. Agora que eu já sei que a força elétrica é igual ao peso, assim. Mg igual a K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Por que KQ ao quadrado sobre D ao quadrado? Porque as duas cargas são iguais. Então a nossa conta ela vai ficar assim, ó. Mg, né? A massa de cada partícula ali é de 1 kg. Então 1 vezes 10 dá 10. Igual a 9/10 a nona, vezes 30 microcoulombs, eu vou escrever 3/10 a menos 5. Tá? Veja que ele chama o micro de 10 a menos 6, né? Ali no cantinho. Então 30/10 a menos 6 é a mesma coisa que 3/10 a menos 5. Tá aí. Isso ao quadrado dividido por D ao quadrado. Tá? Daqui a gente pode isolar o D ao quadrado. Ó. D quadrado igual a 9/10 a nona, vezes 9/10 a menos 10, tá? Que é o 3/10 a menos 5 ao quadrado. Tudo isso dividido agora por 10. Não sei se vocês perceberam que eu só troquei de lugar o 10 com o D quadrado. Passei um multiplicando, outro dividindo. Portanto, D ao quadrado vai dar 81, 9 vezes 9, vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, finalizando, D é a raiz disso. 9/10 a menos 1 metro. Tá? 0,9 metro. Beleza? Que dá a alternativa B de bola. Boa questão, né? Misturando mecânica com eletricidade. Bem típico de eletrostática, tá? Bem típico. É esse tipo de coisa que a gente vai fazer em campo elétrico, tá? Potencial, tá? Claro que aí vai inserindo os conceitos. Tranquilo? Pode printar então pra gente para a questão número 17, que aí sim já vai dar uma refrescada, tá? Essa questão a 17 ela é mais tranquilinha, beleza? Bora lá então. A questão 17 é uma questão bem, como vocês gostam de dizer, estilo tal vestibular, né? É uma questão mais próxima do que você vai encontrar de eletrostática nos vestibulares de múltipla escolha. Enem, os vestibulares FUVEST, os da VUNESP, que são questões rápidas que avaliam mais o conceito do que conta. Lembra que força é uma grandeza vetorial. Então, se eu preciso calcular uma força resultante, a gente tem que fazer soma de vetores. Então, voltamos aqui a discutirmos aqueles sistemas de carga, que a gente viu um hexágono, um triângulo, tinha um que era um quadrado também. Aqui é um quadrado, olha o que ele vai falar. 4 pequenas cargas elétricas encontram-se fixas nos vértices de um quadrado, conforme mostra a figura a seguir. Tudo lado igual. Um elétron no centro deste quadrado. Então, nós temos um elétron aqui no meio do quadrado. Ó. Isso aqui é um elétron. Tá? Portanto, ele tem carga negativa.
O elétron no centro desse quadrado ficaria submetido, devido às 4 cargas, uma força que está corretamente representada em que alternativa? Qual a força resultante no elétron? Pronto, resumindo. Tudo bem. Gente, preste atenção no desenho e note que todas as cargas vão atrair o elétron. Não se esqueça que essa carga aqui do meio é negativa. Tudo positiva. Só que as cargas de... E todas estão à mesma distância, hein? Isso é importante. Veja que a distância de cada carga ao elétron é a metade da diagonal de um quadrado. Tudo bem? Só que as cargas que estão aqui em cima são maiores do que as de baixo. Significa que elas exercem forças maiores. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar primeiro um vetor aqui, ó, que seria a força que essa carguinha da direita exerce ali. E um outro vetor também assim, ó, para cá, tentando me esforçar para que eles tenham o mesmo tamanho. Só que as cargas de baixo, elas exercem forças menores, ó. Aqui uma forcinha pequenininha e aqui uma outra forcinha pequenininha, ó. Concorda? E a resultante, então, galera? Olha, a resultante das forças para cima dá uma forçona para cima. A resultante das forças para baixo dá uma forcinha para baixo. Então, a resultante de uma forçona para cima com uma forcinha para baixo dá uma força para cima. Alternativa C. C. Entenderam? Pensa nisso que eu falei. Eu tenho duas para cima maiores do que as para baixo. Então, acaba que as resultantes para cima acabam vencendo. Por isso, se você soltar o elétron, a tendência é que ele seja puxado para cima com essa força resultante, tá? Que está na alternativa C. Tranquilo? Beleza. Isso foi bem mais rápido, né? Tá? Vamos lá, então, para a questão número 18, moçada. Questão número 18. Um sistema eletrostático composto por 3 cargas, Q1 igual a Q2, que é igual a Qzão, mais Qzão, e Q3 igual a Qzinho, é montado de forma a permanecer em equilíbrio, isto é, imóvel. Então, são 3 cargas em equilíbrio. 3 cargas em equilíbrio, presta atenção. Se as 3 cargas estão em equilíbrio, a resultante em todas elas tem que ser 0. Sabendo que a carga Q3 é colocada no ponto médio, calcule o valor dessa carguinha Q3 aí. Ah, então pera lá. Vamos desenhar aqui, ó. Pronto. Eu tenho aqui, ó, uma carga Qzão aqui. Tem uma outra carga Qzão aqui. E tem uma carga Qzinho aqui. A distância aqui é a mesma. A distância aqui é a mesma, porque a carga Q3 foi colocada no ponto médio. Ó. A carga 3 está aqui. A carga 1 está aqui. E a carga 2 está aqui. Ô, gente, se a carga 1 e a 2 elas são positivas, vocês concordam comigo que uma repele a outra? Então, ó, vou desenhar aqui. Força que a carga 1 exerce sobre a 2. Força que a carga 2 exerce sobre a 1. Ação e reação. Tá? Tudo bem. Eu sei calcular essa força. Ela é KQQ sobre 2x. Presta atenção. KQQ sobre 2x. Só que, peraí. Se essas cargas estão se repelindo, como é que pode elas estarem em equilíbrio? Porque tem uma terceira carga no meio que está interagindo com elas. Por exemplo, essa carga, de cara, você só deve perceber que ela tem que ser negativa. Porque se ela for positiva, a carga do meio, ela vai repelir as outras. E aí não tem como ficar em repouso. Então, é o seguinte, a carga do meio, ela tem que ser negativa. Isso eu já descobri. Só de descobrir que ela é negativa, tem algumas alternativas que você já elimina.
Você já fica entre A, AC e AE. Tá bom? Beleza. Agora, qual é o valor dessa carga, né? Qual é o valor? Aí vamos ter que calcular. Bom, para calcular eu vou pensar o seguinte, olha. A carga 1 atrai a 3 e a 3 atrai a 1. Então eu vou escrever aqui, ó. Aqui. Eu tenho uma força F13. E aqui eu tenho uma força F31. Do outro lado, eu tenho uma força F, que a carguinha 3 faz na 2, e a ação e reação F, que a carguinha 2 faz na 3. Essas forças que vocês estão vendo em verde, elas têm a mesma natureza. E têm o mesmo valor também, inclusive, né? Porque são cargas que estão na mesma distância, tudo que está acontecendo de um lado está acontecendo no outro. Aí o que eu vou fazer agora é pensar o seguinte, olha, a carga 1, por exemplo, eu posso fazer com qualquer uma das duas cargas, a 1 ou com a 2. Tem uma força resultante 0. Portanto, se ela tem uma força resultante 0, significa que a força que 2 exerce em 1, amarelinha, tem que ser igual à força que 3 exerce nela também, a verdinha. Tudo bem. Vamos calcular essa força amarelinha aqui, ó, que você está vendo no desenho? K, Q ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Lembrando que 2x é a distância entre as cargas das extremidades. 2x. Ok? Isso aqui tem que ser igual ao quê? K, veja que é a força de 3 com 1. Qzão, Qzinho, dividido por x ao quadrado. Apenas. Percebe que os resultados vão sair tudo em função de Qzão, né? Vamos desenvolver um pouquinho melhor isso? K, Q quadrado sobre 4x2 igual a K, Qzão, Qzinho, sobre x2. Sacaram? Bom, eu posso cancelar o K, posso cancelar o Q quadrado com um dos Qs e o x quadrado com o x quadrado. Finalmente, então, encerrando, quanto deu Qzinho, gente? Qzão sobre 4. Qzão sobre 4. Entenderam? Quer dizer, aquela carga tem que valer Q sobre 4, que é o módulo, e ainda por cima tem que ser negativa. Deve ser negativa. Porque quando você faz a conta com a lei de Coulomb, você só está achando o módulo dela. Sacou? Por isso ela deve ser negativa. Então, portanto, a nossa alternativa é a C. Alternativa C. Hehe, boa, hein? Nossa, essa questão é muito... Ô, gente, essa questão, ela é clássica. Já apareceu em vários vestibulares. Você procura na internet, você vê várias dessas questões. Tá? Às vezes, ela não necessariamente não está no ponto médio. Ele fala, por exemplo, qual que deve ser o valor de uma terceira carga para que esteja em equilíbrio, só que as cargas são diferentes. Tem vários tipos de combinação de exercícios desse modelo, tá bom? Beleza. Vamos encerrar então com a 18, com a 19, que é a última dessa segunda parte. Vamos lá. Vocês lembram que eu tinha comentado agora há pouco que a última questão era uma questão parecida com aquela primeira das bolinhas num sistema em repouso, só que essa a gente vai construir o desenho do zero. Nós dois aqui, eu e você, ou melhor, eu e vocês. Vamos ler a questão. Um pêndulo elétrico de comprimento R e massa 0,2 está eletrizado com carga Q positiva. E ele é repelido por uma outra carga que fica fixa no ponto A. Então tem uma carga presa aqui. Uma carga presa. E essa carga está repelindo essa outra que está inclinada. Ele quer saber o valor das cargas. Acabou. Aqui.
Tudo bem. Gente, vamos olhar para a figura, para o corpo B? Vamos concentrar a nossa atenção no corpo B? Aqui. Tá? Aqui nós temos o corpo. E aqui nós teremos as forças que vão atuar sobre ele. Presta atenção, porque agora eu não vou escrever o T, eu só vou escrever as componentes. Ó, tenta imaginar um eixo aqui, ó. Tá aqui. Bota o eixo lá. Vai treinando, faz você junto comigo. Tá vendo que aqui tem uma tração, não tem? Essa tração eu vou decompor de cara em um TY e um TX. Tá? Eu coloquei as duas em amarelinho para dizer que elas são as duas componentes da tração. Muito bem. Além disso, nós temos a força-peso. A força que a Terra exerce no corpo. E aí nós temos, para fechar, para finalizar, a força de repulsão que a carga A exerce em B. Tudo bem? Para que eu consiga achar o módulo das cargas, eu preciso achar o valor dessa força. É o mesmo caso, só que naquele eu precisava achar a distância. Ok? Ô, gente, se a carga está parada, e ela está parada, Tx é igual à força elétrica AB. Concorda? E Ty igual ao peso. Vocês perceberam que ele, de maneira muito astuta, nos deu algumas medidas? Ele me deu a distância entre as cargas, primeiro porque isso vai ser fundamental para eu calcular força, né? Mexer para colocar na força. E ele me deu esse outro comprimento aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Gente, ele me deu esses comprimentos para a gente descobrir seno, cosseno, tangente, o que você quiser. Por quê? Porque esse ângulo está aqui, ó. Vocês percebam, por favor, que a tangente do ângulo θ pode ser escrita como sendo Tx sobre Ty. Veja por quê. Em relação a esse triângulo grande, olha, o Tx ele seria o cateto oposto ao θ. E o Ty seria do mesmo tamanho do cateto adjacente, tá vendo? Ó? Nossa! Muito louco, né? Cara, muito louco. O que acontece? Isso aqui vale, então, Tx sobre Ty, no final das contas, vale 6 sobre 8. Cateto oposto sobre a. Só que, peraí. Quem é Tx? Tx não é a força elétrica? Quem é Ty? Ty não é o peso? Então eu posso escrever que a força elétrica entre AB dividido pelo peso é igual a 6 sobre 8. É isso aqui. Como eu quero o módulo das cargas, o que eu vou fazer? Eu vou passar o peso multiplicando. Então agora desenvolver. Q quadrado sobre D quadrado é igual a 6 sobre 8. Eu posso até dar uma simplificada aqui, né? Transformar em 3/4 do peso. Escrever assim, ó. 3P dividido por 4. Pronto. Abre. Vamos desenvolver. K. 9/10. Vezes Q quadrado. Lembrar que as cargas têm o mesmo módulo, tá? Beleza? As cargas, elas são idênticas. Tá?
Ele fala aqui, eletrizados com carga Q positivo também é repelido por uma outra carga igual. Então, Kq quadrado sobre... gente, qual a distância entre essas cargas? 6 centímetros. 6, 10 a menos 1. A menos 2, perdão. Isso é igual a 3P. 3P, peraí. O peso da carga. A massa dele é 0,2 quilos. Então vai dar 2 newtons. 3 vezes 2 dividido por 4. Agora é mais conta. Agora vira só conta, né? 9 10 a nona Q quadrado. Dividido por 36 10 a menos 4. Igual a 3 sobre 2. Q quadrado. Agora é só o final, agora é os finalmente, tá? Q quadrado igual, ó, a 36 10 a menos 4 vezes 3 dividido por 9 10 a nona vezes 2, tá? Eu passei o 9 10 a nona dividindo e o 36 10 a menos 4 multiplicando, tudo para isolar aquela parte que é o Q quadrado. Antes de tirar a raiz, vamos ver o que dá para simplificar aqui, galera. Vamos ver o que dá para simplificar, tá? Olha, 36 por 9 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos que o Q quadrado é igual a 6 vezes 10 a menos 13. 6 vezes 10 a menos 13. O problema aqui é o seguinte, eu preciso tirar a raiz disso. A raiz de 6, ela não dá exata. A raiz de 13, eu consigo fazer ela dar um número menos confortável, porque eu não sei se vocês lembram que quando você tira a raiz de uma potência, você divide o expoente, né? Então, em vez de eu escrever 6, 10 a menos 13, eu vou propor de escrever 60, 10 a menos 14. Porque quando eu escrevo 60, 10 a menos 14, a hora que eu tirar a raiz quadrada de 60 vai ser raiz quadrada de 60 mesmo. Tudo bem. E a raiz quadrada de 10 a menos 14 dá 10 elevado a menos 7 coulombs. Olha que beleza. Puta exercício difícil, hein? Baita exercício difícil para você perceber as coisas. Então vejam como a gente está aplicando a aula de vetor, módulo 3, as aulas de leis de Newton, as 3, né, nesse caso, mais a parte de resultante, e ainda agregando isso na eletrostática. Percebe que o conteúdo está denso agora, porque a gente está conseguindo integrar as partes da física. Tranquilo? Beleza. Galera, fechamos. Olha o que vem pela frente, mas isso é para depois. Isso é para depois, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Se os exercícios ainda ficou faltando alguma coisa que você não pegou, me procura. Insisto, plantão é fundamental. Nós estamos nos aproximando da reta final. Eu conto com vocês. Beijo.